O lugar mais sagrado do cristianismo foi aberto por 60 horas, e estes foram os insólitos descobrimentos encontrados no túmulo de Jesus Cristo. A primeira coisa que devemos saber é onde está o túmulo de Jesus Cristo. De acordo com os evangelhos, Jesus foi crucificado pelos romanos em um lugar chamado Gólgota ou Calvário, que significa lugar da caveira, fora das muralhas de Jerusalém. Após a sua morte, um homem rico chamado José de Arimateia pediu permissão ao governador romano Pôncio Pilatos para enterrar o corpo de Jesus em um túmulo novo que ele havia mandado cavar numa caverna de pedra calcária perto do local da crucificação. Lá, ele colocou o corpo envolto em um lençol sobre uma laje ou leito mortuário esculpido na parede da caverna. Então, ele rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. 3 dias depois, de acordo com a fé cristã, Jesus ressuscitou dentre os mortos e saiu do túmulo deixando-o vazio. O túmulo onde se acredita que Jesus tenha sido sepultado está hoje dentro da Igreja do Santo Sepulcro, na cidade velha de Jerusalém. Esta igreja é o local mais sagrado para os cristãos de todo o mundo, pois abriga não apenas o túmulo, mas também o local do Gólgota e outras estações da Via Sacra. A igreja é guardada por 6 denominações cristãs: a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Armênia, a Igreja Ortodoxa Copta, a Igreja Ortodoxa Etíope e a Igreja Ortodoxa Síria. Essas igrejas têm direitos sobre diferentes partes da igreja e devem respeitar um acordo chamado Status Quo, que regula o uso e manutenção do local. O túmulo está dentro de uma pequena estrutura chamada edícula, que significa casa pequena em latim. A edícula foi reconstruída pela última vez em 1810, após ter sido destruída por um incêndio. Dentro da edícula há 2 câmaras, uma chamada Capela do Anjo, onde se preserva um fragmento da pedra que fechava a entrada do túmulo, e outra chamada Capela da Ressurreição, onde está o leito mortuário onde o corpo de Jesus foi colocado. Este leito mortuário tem sido coberto por uma laje de mármore desde 1555 e possivelmente desde séculos antes, para protegê-lo do desgaste causado pelos peregrinos que desejavam levar pedaços da rocha sagrada como relíquias. Mas, como é possível que este túmulo tenha sobrevivido à passagem do tempo e às vicissitudes da história? Como podemos ter certeza de que este é realmente o túmulo onde Jesus foi sepultado? Que evidências existem para sustentar essa afirmação? Estas são algumas das perguntas que cientistas e historiadores têm feito há séculos e que tentaram responder com diferentes métodos e técnicas. No entanto, não tem sido fácil acessar o interior do túmulo para realizar investigações, uma vez que se trata de um local muito sensível do ponto de vista religioso e político. Por isso, quando um projeto de restauração da edícula foi iniciado em 2016, uma oportunidade única surgiu para que uma equipe de especialistas pudesse examinar o túmulo com mais detalhes do que nunca. O projeto de restauração foi liderado pela professora Antônia Moropoulou, da Universidade Técnica Nacional de Atenas, em colaboração com a National Geographic e outras instituições. O objetivo era limpar, consolidar e proteger a edícula, que estava em mau estado devido à umidade, poeira, fumaça de velas e movimentação de visitantes. Para isso, foram utilizadas técnicas avançadas como digitalização a laser, fotografia infravermelha, termografia e radar de penetração no solo. Essas técnicas permitiram obter imagens tridimensionais e dados precisos sobre a estrutura e os materiais da edícula e do túmulo. Mas o mais surpreendente aconteceu quando cientistas conseguiram remover a laje de mármore que cobriu o leito mortuário e expuseram a superfície original de pedra calcária sobre a qual, segundo a tradição, o corpo de Cristo foi colocado. Na noite de 26 de outubro de 2016, quando a laje de mármore foi removida, uma inspeção inicial pela equipe de conservação da Universidade Politécnica Nacional de Atenas encontrou apenas uma camada de material do enchimento abaixo. No entanto, à medida que os pesquisadores continuaram seu trabalho ininterrupto por 60 horas, outra laje de mármore foi exposta,
com uma cruz esculpida na superfície. E assim, ao cair da noite de 28 de outubro, poucas horas antes de selarem o túmulo novamente, o leito mortuário original de calcário foi revelado intacto. Estou completamente surpreso. Minhas pernas estão tremendo um pouco porque eu não esperava por isso, disse Frederick Hibbert, arqueólogo residente da National Geographic. Não podemos afirmar com 100% de certeza, mas parece ser uma evidência visível de que a localização do túmulo não mudou ao longo do tempo, algo que cientistas e historiadores questionaram por décadas. Além disso, os pesquisadores confirmaram que, para dentro da edícula, estão as paredes originais de calcário da caverna onde o túmulo foi escavado. Para isso, eles abriram uma janela na parede sul da edícula para expor uma das paredes da caverna. Esta é a rocha sagrada que foi venerada por séculos, mas só agora podemos vê-la, disse Antônia Moropolo, diretora de supervisão científica, que liderou os trabalhos de restauração da edícula. Mas o que esse achado significa para o mundo científico e religioso? Que evidências existem para sustentar que este é realmente o túmulo onde Jesus foi sepultado? Que outras pesquisas foram feitas ou podem ser realizadas no futuro? Essas são algumas das perguntas que podemos fazer diante dessa descoberta histórica. Para responder a essas perguntas, é preciso considerar que não é possível provar arqueologicamente que este seja o túmulo onde Jesus foi sepultado. Não há nenhuma inscrição ou marca que o identifique com certeza. O que temos são apenas indícios indiretos baseados em fontes históricas e tradições religiosas. As primeiras referências ao sepultamento de Jesus Cristo estão nos evangelhos canônicos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, possivelmente escritos décadas depois da crucificação de Cristo, por volta do ano 30 ou 33 depois de Cristo. Embora os detalhes variem, os relatos coincidem em que Jesus foi sepultado em um túmulo novo escavado na rocha perto do local da sua crucificação por José de Arimateia, um judeu rico e seguidor de Jesus. Os arqueólogos identificaram mais de 1000 túmulos desse tipo na área adjacente a Jerusalém, o que está de acordo com os costumes funerários judaicos da época. Além disso, eles documentaram uma antiga pedreira de calcário e pelo menos meia dúzia de túmulos escavados na rocha no interior da Igreja do Sepulcro, o que demonstra que esta área era um cemitério judaico fora das muralhas de Jerusalém na época de Jesus. A tradição cristã situa o túmulo de Jesus no local onde hoje se encontra a Igreja do Santo Sepulcro desde o século IV, quando o imperador romano Constantino mandou construir uma basílica sobre o local indicado pelos cristãos locais. Antes disso, o local tinha sido ocupado por um templo romano dedicado a Júpiter, construído pelo imperador Adriano no século II, possivelmente para apagar a memória do túmulo cristão. Ao demolir o templo, os enviados de Constantino encontraram um túmulo aberto na rocha, que identificaram como sendo o de Jesus. Desde então, a igreja sofreu diversas destruições e reconstruções, mas o túmulo sempre foi respeitado e venerado pelos cristãos. A laje de mármore que cobriu o leito mortuário foi colocada em 1555 pelos franciscanos, que eram os guardiões do local, para protegê-lo do desgaste causado pelos peregrinos. A última vez que a superfície original de pedra calcária tinha sido vista foi em 1809, quando a edícula foi reconstruída após um incêndio. O fato de os cientistas terem conseguido ver e documentar a rocha original é uma prova de que o túmulo não foi alterado ou movido há séculos e coincide com a descrição e localização das fontes históricas e religiosas. No entanto, isso não é suficiente para afirmar com certeza que este é o túmulo onde Jesus foi sepultado. Para isso, seriam necessárias mais pesquisas e análises que permitissem datar com precisão a rocha e compará-la com outros túmulos da época. Mas essas pesquisas não são fáceis de realizar, uma vez que envolvem uma série de dificuldades técnicas, logísticas e políticas. Por um lado, é sempre necessário obter permissão e cooperação das 6 denominações cristãs que guardam o local, o que nem sempre é simples devido às diferenças e rivalidades entre elas. Por outro lado, é preciso contar com os recursos e a tecnologia adequados para acessar o interior do túmulo sem danificá-lo ou alterá-lo.
Por fim, é necessário levar em consideração o contexto político e social de Jerusalém, uma cidade disputada por israelenses e palestinos, judeus e muçulmanos, onde qualquer intervenção pode gerar tensões e conflitos. Por isso, o projeto de restauração da edícula foi uma oportunidade única para que os cientistas pudessem estudar o túmulo com mais detalhes do que nunca. A tumba de Jesus Cristo é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do mundo, e despertou o interesse e devoção de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A tumba, localizada dentro da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, tem sido alvo de inúmeras investigações científicas e históricas que tentaram confirmar ou refutar sua autenticidade. No entanto, não há nenhuma resposta definitiva para essa questão, uma vez que não existem evidências arqueológicas irrefutáveis que comprovem que esta é a tumba em que Jesus foi sepultado. A única coisa que temos são indícios indiretos baseados em fontes históricas e religiosas que concordam em localizar a tumba neste lugar desde o século IV. O fato de os cientistas terem conseguido ver e documentar a rocha original na qual, de acordo com a tradição, o corpo de Cristo foi colocado, é uma prova de que a tumba não foi alterada ou movida por séculos, e que isso coincide com a descrição e localização fornecida pelas fontes. A tumba de Jesus Cristo é um patrimônio comum que devemos cuidar e respeitar independentemente de nossas crenças ou convicções. É um lugar que nos convida a refletir sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade, sobre os valores e ideais que nos inspiram, sobre os desafios e esperanças que nos mobilizam. É um lugar que nos lembra do poder da fé, do amor e da ressurreição. É um lugar que nos conecta com o sagrado e o transcendente. É um lugar que fala do mistério da vida e da morte. É um lugar que nos chama para sermos pessoas melhores. E isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta dos nossos vídeos, pode nos apoiar com um like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sino de notificações para que você não perca nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até logo!